que moram em mansões suntuosas, em condomínios de alto nível, caríssimos, né? Eu já entrei lá como trabalhador, trabalhando. E quando no meu tempo de liderança estava à frente, eu acredito que não foi essa a nossa prática. Não ostentava, não comprava coisas caras, muito pelo contrário. Tirava do pouco que eu e minha família tínhamos para ajudar as outras pessoas. Fazíamos visitas, muitas pessoas talvez não saibam, não é? Mas não houve ninguém que tenhamos consciência que esteve com dificuldade ou enfermo e não fomos visitar. Fazíamos missão com nossos próprios recursos, muitas das vezes com nossos próprios recursos e arriscando nossas vidas a mais de 3.500 quilômetros de Manaus ou a 250 quilômetros aqui no interior do Amazonas, às vezes fazendo só aqui no Amazonas 2.000 quilômetros por mês. E para a Venezuela ir voltando 8.000 quilômetros, por volta de 8.000 quilômetros. Então, queridos, claro, eu não vim falar de mim, eu sei que tem muitas pessoas passando por dificuldades muito maiores do que eu, sofrendo e tudo mais. Mas me espanta, eu faço parte de um grupo de pastores do WhatsApp, tem muitos conhecidos e pouquíssimos amigos. Pessoas, sim, houveram pessoas que me ajudaram, que me ajudam, que me estenderam a mão, mesmo longe estiveram perto, mesmo sem eu pedir, nos auxiliaram, assim como eu acredito ter sido a minha prática de vida. Ninguém precisava pedir nada de mim. Quando eu via alguém necessitado, eu simplesmente ia, ajudava, ou então eu ia na casa, abria a janela, a geladeira para ver se a pessoa estava bem ou não estava. Fazia visita. E essas visitas eu fazia desde os meus 14, 15 anos de idade. Onde estão esses crentes de hoje? Crentes convertidos. Crentes que entendem o Evangelho lá em Gênesis 3. Quando Deus vê o homem caído, ele sai, ele desce da sua glória. Ele que criou o universo que tem cerca de 100 bilhões de anos de luz. 100 bilhões de anos de luz de diâmetro, de extensão. Que tem mais de 1 trilhão, na verdade, muito mais de 1 trilhão, trilhões de galáxias, onde cada uma tem de 200 a 400 bilhões de estrelas com os seus sistemas planetários. Esse Deus que penetrou a humanidade, que penetrou o tempo, que penetrou o espaço, que desceu da sua glória, que foi em socorro da humanidade caída ali em Adão. Ele deu o exemplo. Ele se importou. E aí ele enviou seu próprio filho adiante. Mas ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos o proto-evangelho, onde o próprio Deus promete a salvação, o Salvador, aquele que viria esmagar a cabeça da serpente, iria trazer restauração e redenção à humanidade caída. Ele se importou, ele se importa. O pastor de verdade se importa. Ele não é como os levitas e os sacerdotes da parábola que Jesus ensinou do bom samaritano, onde o samaritano era um inimigo do povo judeu. E aí ele viu um judeu caído e ele foi para socorrer, ele cuidou, ele sarou as feridas, cuidou das feridas, ele levou a um lugar, a um abrigo, colocou numa hospedaria e deu o seu próprio dinheiro, o seu próprio recurso para ajudar aquele que estava ali caído. Enquanto que os levitas e os sacerdotes se esquivaram, passaram de largo. E na minha experiência eu tenho visto muitos passarem de largos, travestidos com seus postos, com seus cargos, fazendo como Tiago e João disseram para não fazer. Irmão, eu estou orando por você, vou orar por você, vá em paz. E Tiago e João fala, quando vocês virem teu irmão passando necessidade, está ao teu alcance ajudar. Faz-o. Não faz. Apenas o despede de mãos vazias dizendo que vai orar. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é o que Jesus ensinou na parábola da ovelha perdida, quando ele deixa as 99 que estavam seguras, estavam abrigadas, estavam protegidas do frio, protegidas das feras, protegidas das serpentes, protegidas do abismo, protegidas da escuridão, de morrer.
e vai em busca daquela uma só que se desviou, que se desgarrou. Qual o motivo? Ele não questiona o motivo. O que ele vê é que ela precisa ser resgatada, porque senão ela morre. Uma ovelha sozinha, ela morre. E o próprio Jesus pediu aos seus 3 amigos, os mais chegados, para estarem com ele no pior momento da sua vida, para orarem com ele. E muitas vezes o que um irmão seu precisa, teu irmão precisa, o que nós precisamos é de uma visita, é de alguém ao nosso lado. Não precisa falar coisa alguma, eu aprendi isso com 14, 15 anos de idade. Só a presença, no momento de dor, no momento de choro. Só a presença, muitas vezes não precisa nem falar. Um momento para orar junto, para cantar louvores. Está alguém alegre? Se alegre com ele. Está alguém cantando, cante com ele. Está alguém chorando, chore com ele. É o que nos ensina o apóstolo Paulo, que nos ensina o Evangelho, a palavra de Deus. E onde está esse Evangelho? Hoje vemos pastores modinha, onde o Evangelho é moda, onde as pessoas estão preocupadas com o ornamento da igreja, a liturgia, onde se vê muita emoção, emocionalismo, comoção, e as pessoas confundem comoção, né, produzida pelos instrumentos, produzida pelas canções, pelos cânticos gospel, né, cheio de humanismo, voltado para o homem, e confundir isso com unção, e confundir isso com o evangelho. O verdadeiro evangelho não está dentro das igrejas, dos templos, porque a igreja somos nós. Uma reunião de pessoas que entenderam qual é o propósito do evangelho, que é servir a um propósito divino. E esse propósito se chama redenção, restauração. E não enriquecimento,